Oi, pessoal. Eu sou Eiva Thiago, doutora em Química e atualmente professora do Instituto Federal de Rondônia. Eu trouxe para vocês 10 questões sobre teoria atômica para mostrar como esse conteúdo é cobrado nas provas de concurso para professor. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês, para quem não é inscrito, se inscrever no canal e clicar no botão de like embaixo desse vídeo para ajudar o canal a crescer e que assim eu possa produzir mais desse tipo de conteúdo para vocês. Fizeram isso? Então, vamos começar as questões. Vamos à primeira questão, sendo do Instituto Federal de Santa Catarina. Atualmente é comum vermos brinquedos de crianças, chaveiros, canetas e tantos outros objetos que brilham no escuro. Normalmente, o responsável por tal efeito é um sal, o sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre segundo um dos modelos atômicos atuais, porque elétrons, componentes dos átomos deste sal, absorvem energia luminosa saltando para níveis energéticos mais externos. Ao retornarem a seus níveis originários, liberam a energia absorvida brilhando no escuro. Esse fato pode ser melhor explicado pelo modelo atômico de, então, ele trata de um fenômeno observado, descreve ele do ponto de vista da estrutura atômica e pede qual modelo poderia ser utilizado para explicá-lo. Então, desenhando ali o que foi descrito. Então, a gente sabe que o núcleo do átomo, né, que concentra a massa, onde estão os prótons e nêutrons, de acordo com o modelo atômico atual, e ele descreve o salto energético dos elétrons entre níveis de energia. Então, mais próximo ao núcleo, a gente chama de N1, N2, N3, conforme vai se afastando do núcleo. Então, o que ele está dizendo? Que o elétron que está ali no seu nível energético originário absorve energia e assim consegue saltar para o nível energético mais externo. Ops, apagou aqui o primeiro nível, então, nosso salto. No entanto, quando esse elétron retorna para o seu estado original, ele faz o quê? Emite essa energia na forma de luz, que vai provocar o brilho no escuro. Então, aqui a gente fez o desenho do fenômeno, consequentemente da estrutura desse átomo. Vamos ver as opções. A primeira alternativa, modelo atômico de Dalton. Dalton foi o primeiro modelo atômico aceito e foi também o primeiro a apresentar evidências experimentais. Então, o modelo atômico de Dalton era aquela esfera maciça e indivisível. Não tem nada a ver com essa estrutura que a gente desenhou, que evidencia a divisibilidade do átomo, entre outras coisas. Rutherford tem até uma contribuição nesse modelo aqui. Rutherford fez o experimento das lâminas de ouro e, através desse experimento, ele pôde deduzir que o átomo era formado pelo núcleo, né, como aqui, em que era concentrada a maior parte da massa e que os elétrons, eles povoavam uma região em torno do núcleo de grande volume. No entanto, Rutherford não falava de níveis de energia. Quem falou sobre os níveis de energia nessa região ocupada pelos elétrons foi Bohr. Por isso que muitas vezes a gente encontra o modelo de Bohr chamado também de modelo de Rutherford-Bohr. Nesse caso aqui, ele separou. Então, quando a gente fala em níveis de energia, que Bohr chamou de órbita,
Não confunda com orbital, então isso é diferente de orbital, quando a gente falar de modelo quântico, né? Modelo atômico quântico. Então, Bohr chamou esses níveis de órbita. E é justamente essa transição eletrônica possível entre elas uma das evidências experimentais que justifica o modelo de Bohr. Thomson, só para aproveitar aqui a alternativa, é um modelo que a gente tem conhecido como pudim de passas, em que temos uma esfera gelatinosa positiva e nela tem incrustados os elétrons negativos. Então, primeira questão do Instituto Federal de Santa Catarina, alternativa C. Continuando, questão 2, também do Instituto Federal de Santa Catarina, ela fala: os modelos atômicos foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo. Então, ele dá 4 assertivas e pede para a gente conferir se elas estão corretas ou não. Então, de acordo com a teoria atômica de Dalton, então, o modelo atômico de Dalton, os átomos são permanentes e indivisíveis. Eles não podem ser criados nem destruídos. Correto. A gente acabou de ver o modelo atômico de Dalton, que é a também chamada de bola de bilhar, justamente. Então, bola de bilhar, por essa característica de ser maciço e indivisível, gente. E Dalton, nos seus enunciados da teoria atômica, diz que os átomos não podem ser criados nem destruídos. Segunda, Thomson propôs que o átomo é constituído de uma esfera positiva grande e difusa, na qual os elétrons eram encaixados. Correta também. A gente acabou de ver o modelo de Thomson na questão anterior, que é justamente isso. Essa esfera positiva, grande e difusa, e os elétrons aqui incrustados ou também encaixados nela, que é o nosso pudim de passas. Então, a alternativa certa. 3. Bohr usou o tubo de raios catódicos e seu conhecimento da teoria eletromagnética para determinar a razão entre a carga e a massa do elétron. Aqui, atenção, todo esse enunciado falando do experimento com os raios catódicos e as consequências do estudo, que foi determinar a razão entre a carga elétrica e a massa do elétron, está correto. Mas quem fez isso não foi Bohr, foi Thomson. Então, a alternativa aqui está errada pela troca do nome do cientista. Quarta, o modelo atômico de Rutherford representa o átomo, então aqui, o átomo de Rutherford, ele é constituído em um pequeno núcleo que contém toda a carga positiva e quase toda a massa do átomo, rodeado pelos elétrons. Perfeita colocação, tá certo? Rutherford, com seu experimento, então, das lâminas de ouro, né? Ele constatou que a maior parte da massa e toda a carga positiva está concentrada no núcleo. E os elétrons ocupam uma região em torno do núcleo de grande volume. Então, alternativa 4, correta. Aí ele fala, quais estão incorretas? Então, incorretas, como nós vimos, é apenas a 3, que é então a alternativa B. Letra 2, alternativa B, do que os orbitais 2Ps.
Vamos observar o gráfico. O que é a capacidade de penetração? Quando a gente tem um átomo polieletrônico, é como se os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles blindassem os elétrons mais externos devido à repulsão elétron-elétron. A gente sabe que cargas opostas, né, ou seja, núcleo, elétrons, se atraem. Mas quando você tem ali na região dos elétrons, dos orbitais, os elétrons que têm cargas iguais, né, eles vão o quê? Repelir. Isso faz com que os elétrons mais distantes do núcleo sejam blindados da atração núcleo-elétron, que a gente chama de carga nuclear efetiva. Ai, desculpa, a garganta secou falando tanto. Voltando. Observando aqui no gráfico. Em verde, tenho 2S. Em vermelho, 2Ps. Quem está com uma área do gráfico maior, mais próxima do núcleo? Olha aqui. Para fazer mais de verdinho. Não é justamente o 2S? Então, quem tem maior capacidade de penetração, ou seja, de chegar aos elétrons mais próximos do núcleo, é quem? 2S. Verdadeira. Ela tem os orbitais 2S, tem uma capacidade de penetração, ou seja, estar mais próximo do núcleo do que os elétrons 2Ps. Terceira, os orbitais 2P são menos blindados pelos elétrons dos orbitais 1s quando comparados ao 2s. Aqui ele está dizendo o contrário da afirmativa anterior. Percebam aqui, vamos olhar aqui no gráfico. Dos 3 orbitais, deixa eu apagar aqui. Quem tem maior probabilidade de estar próximo ao núcleo? Não é 1s? Então, esses orbitais 1s acabam blindando o quê? Os orbitais 2s e 2ps da energia atrativa do núcleo. Mas a gente não falou aqui que os orbitais 2s, quando comparado ao 2ps, eles não têm maior probabilidade, aqui ó, de se aproximar do núcleo, de estarem próximo ao núcleo? Então, eles são menos blindados do que os 2ps. Então, essa tá a alternativa errada. A 4. Um átomo com configuração eletrônica terminada em Ns1 tem menor energia de ionização quando comparado a outro átomo com configuração eletrônica terminada em Ns2Np1. Vamos ver o que isso significa. A configuração eletrônica, ela nos dá N, que é o nível de energia, S, o subnível, e o número aqui subscrito, o número de elétrons. Então, aqui nós temos um elétron, onde? Não é quando a configuração é terminada? Então, é onde? Na camada de valência, que é a camada que vai sofrer o processo de ionização, que é o quê? A perda do elétron. N, S2, Np1, esse átomo ele tem 3 elétrons na camada de valência. Há duas formas de pensar aqui. Uma, lembrando, quem tem essa configuração eletrônica na tabela periódica, e aí você lembrar da tendência periódica, fazendo dessa forma. Que família tem esse final de configuração eletrônica? É a família 1A. A configuração eletrônica terminada dessa forma é a família 3A.
A energia de ionização, ela aumenta na tabela periódica da esquerda para a direita. Então, energia de ionização. Ou seja, é mais difícil você remover um elétron desse átomo do que desse. Já respondi a questão, certo? Só lembrando de propriedade periódica. Ou, se você não lembrar, pode lembrar da regra do octeto. Também, o elétron que tem até 3, o átomo com até 3 elétrons na camada de valência, ele tende a formar cátions, perder. Então, ele vai precisar, nesse caso aqui, perder esses 3 elétrons. Você está retirando 3 elétrons. Você vai precisar de mais energia do que quando você irá precisar remover um elétron. Então, um átomo com a configuração eletrônica terminada em NS1 tem realmente menor energia de ionização quando comparada a outro átomo com configuração eletrônica terminada em NS2-NP1. Então, as alternativas 2 e 4 estão corretas. Sendo assim, qual é a alternativa que nos dá? Letra E. Resposta 4, letra E. Mais uma questão, agora da Secretaria de Educação do Tocantins. Questão 5. Novamente, pelas alternativas, já observa que vai perguntar o nome do cientista, né? Então, aqui, o teste de chama, aí aqui destaca bem que essa vai ser uma palavra-chave para vocês. É um experimento simples que pode ser realizado em sala de aula para discutir temas relacionados com os modelos atômicos. Neste teste, observa-se que alguns elementos, ao serem submetidos a uma chama, absorvem energia e, posteriormente, essa energia é emitida em diferentes comprimentos de onda que estão relacionados com diferentes cores. O sódio, por exemplo, emite em comprimento de onda relacionado à cor amarela, o cálcio vermelho e o cobre verde. Esse experimento é utilizado para explicar conceitos relacionados ao modelo atômico de. Se a gente voltar aqui na primeira questão, deixa eu ver se ela está aqui. Olha só, não é muito parecido com isso aqui? Ele fala de absorção da chama, que nada mais é do que absorção de energia, e quando o elétron retorna ao seu estado fundamental, ele emite essa energia na forma de luz, e a luz a gente sabe que tem um comprimento de onda característico. De acordo com o comprimento de onda, se ele for na região do visível, a gente consegue observar as cores. Então, esse é o fundamento do teste de chama e também, sabe do quê? Dos fogos de artifício. Então, tanto o teste de chama, fiquem atentos a essas duas palavras, quanto a fogos de artifício, eles são fenômenos ou aplicações do modelo atômico de Bohr, ou, como eu falei lá na primeira questão também, esse modelo pode ser chamado de Rutherford-Bohr, devido à contribuição de Rutherford, que vai falar daquele núcleo pequeno, pesado, e a região em torno dele, onde estão os elétrons de maior volume. E Bohr vai dizer que essa região é o quê? É dividida em camadas. E ao receber energia, que nesse caso aqui vem da chama, o elétron pode saltar dessas camadas. Ao retornar para o nível fundamental, ele emite, então, essa energia. De acordo com o comprimento de onda, se for na região do visível, a gente observa a cor.
Então, essa é a base do teste de chama e dos fogos de artifício. De acordo com o sal usado, você vai ter uma cor do fogo de artifício. Então, letra 5, alternativa E. Carrega uma carga elétrica negativa. Perfeito, gente. Esse enunciado trata do experimento dos raios catódicos, ou também chamado, né, de tubo ou ampola de Crookes, que Thomson fez. E a partir dele, deduziu que a existência dos elétrons. Então, essas partículas carregadas negativamente eram desviadas quando passavam entre placas de cargas opostas, ou seja, placas positivas, certo? 2. Segundo os pesquisadores dos modelos atômicos, foi no ano de 1908 que Robert Millikan, um físico americano, realizou um clássico experimento que foi capaz, então Millikan realizou um experimento capaz de determinar a magnitude da carga negativa do elétron, ou seja, quando falo em magnitude é valor. Millikan acreditava que os raios-x chocavam-se com os elétrons das moléculas do ar que circundavam gotículas de óleo e que as gotículas poderiam captar estes elétrons. Através de seus experimentos, Millikan foi capaz de mostrar que todos os elétrons são idênticos, isto é, todos têm a mesma massa e carga. Exatamente, gente. Millikan, com seus experimentos das gotículas de óleo, conseguiu determinar o valor da carga do elétron, que é, né, igual a menos 1,6 aproximadamente vezes 10 a menos 19. Opa, carga é coulomb. Coloquei quilo da massa. Coulomb. Thomson já tinha determinado, aqui Thomson determinou a razão, carga, massa. Millikan, ao conseguir determinar então a carga do elétron, também foi possível determinar a massa, que é muito pequena, né? Aproximadamente 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Então, esse também está correto. 3. Embora para a maioria dos cientistas da época o fato do átomo ser constituído por uma parte carregada positivamente e por alguns elétrons, em 1890, isto ainda não era totalmente claro. Em 1898, que J.J. Thomson sugeriu que um átomo poderia ser uma esfera carregada positivamente, na qual alguns elétrons estão incrustados. Segundo ele, isto levaria a uma impossível remoção dos elétrons do átomo. Aqui muita atenção, porque ele começa tudo certo. Toda essa parte até aqui é o que a gente já viu sobre o modelo atômico de Thomson, né? Que é a sua esfera difusa de material gelatinoso positiva com os elétrons incrustados, nosso pudim de passa. No entanto, ele não afirmou que seria possível a remoção desses, impossível, né, a remoção desses elétrons. Então, isso torna esse enunciado errado. Aí, continuando, estão corretas as afirmativas. Então, tá correta 1 e 2. Então, alternativa aqui, letra D. A 3, só por esse impossível aqui, deixou todo esse enunciado errado. Agora, da Secretaria de Educação do Amapá, a questão 8. Desde o início do século XX, ficou claro que a mecânica clássica não seria capaz de explicar a estrutura interna dos átomos. Novas leis precisaram ser desenvolvidas e ficaram conhecidas como mecânica quântica. A partir dessas novas leis, foi possível determinar
Então, a partir da mecânica quântica, o que a gente conseguiu atribuir à estrutura do átomo? A razão, carga, massa do elétron? Não, isso daqui a mecânica clássica já tinha conseguido fazer. Foi Thomson que conseguiu fazer essa relação. Natureza dos raios canais. Raios canais, gente, são raios positivos. Então, isso daí também, mecânica clássica já tinha abordado. Natureza dos raios catódicos, não. Isso daqui foi experimento associado ao experimento de Thomson, né? Os raios catódicos são os raios negativos, então mecânica clássica também já conseguiu abordar. Probabilidade de dispersão de prótons, não, né? Quando a gente fala em mecânica quântica, realmente entrou a quantização da energia e também a incerteza sobre a posição do elétron. Então, a gente fala de região de probabilidade de encontrar, mas não é o próton, né? Próton é o elétron, gente. Então, energia envolvida em transições eletrônicas. Exatamente. Ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado. Ou seja, ele relaciona o comprimento de onda da energia emitida quando ocorre quem? Transição eletrônica, ou seja, variação da posição, né, entre os níveis de energia do elétron. Então, aqui a equação. O termo em comum entre elas é quem? Comprimento de onda. Então, a gente pode substituir. Aqui, ele fala em constante de Heisenberg, tá aqui. Velocidade da luz, constante de Planck. Então, vamos fazer essa substituição. 1 sobre o comprimento de onda quer dizer que é o inverso do comprimento de onda. Vou isolar aqui o comprimento de onda nessa equação para ficar mais fácil. Então, aqui, comprimento de onda é igual a constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pela energia, que é justamente onde a gente quer chegar. Então, fazendo a substituição, o inverso do comprimento de onda vai ser, então, quem? E sobre HC é igual constante de Heisenberg. Agora os pontos. Quem é N1? Quem que é N2? N1 é o nível mais interno, mais baixo, né? Então, 1 sobre N1 é quem? Ele fala aqui, primeira camada. Então, 1 ao quadrado menos 1 sobre N2. Quem que é N2? A quarta camada. Então, N é igual a 4. 4 ao quadrado. Que já tem algo próximo das alternativas, já começa a clarear. Então, é só a gente fazer uma operação matemática. Percebam que aqui a energia é o primeiro termo, então aqui a gente isola ela, E é igual RH vezes quem? HC. Aí aqui a gente precisa resolver essa diferença de frações. Então, vou pôr ela aqui do lado, deixa eu até mudar aqui a cor, para resolver essa parte. Vou pôr aqui do lado. Então, 1 dividido por 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Menos quem? 4 ao quadrado é 16. Então, 1 sobre 16. Percebam que os resultados aqui têm algo em relação ao 16, né? Então, continua em fração. Resolvendo essa fração, para resolver, tem menor múltiplo comum. Aqui é como se fosse 1, né? Então, é 16. Resolvendo, 16 dividido por 1, 16. Vezes 1, 16. Então, 16 menos 16 dividido por 16, 1. Vezes 1, 1. Então, o resultado aqui é igual a quem? 16 menos 1,
15 sobre 16. Resultado dessa parte. Voltando aqui para a nossa equação geral, então eu tenho que energia dessa transição eletrônica, a responsável então pela emissão de luz, é igual a constante de Heisenberg vezes constante de Planck vezes velocidade da luz vezes 15 sobre 16. Cheguei então à relação entre essas duas equações e calculei a energia desse salto quântico entre a primeira e a quarta camada. Das alternativas aqui, é a letra 15 sobre 16, letra B. Decorar a fórmula, gente, e operação matemática. Eu acredito que essa questão fez muita diferença nesse concurso, porque ela acaba levando um pouquinho mais de tempo, e se você não tiver muito afiado com essa parte das equações associadas ao modelo atômico, você nem começaria a resolvê-la. Então, bem característica da IDECAM essa questão. Então, esse é o nosso gabarito. Como nós vimos com essas 10 questões gerais, o assunto de teoria atômica, ele é praticamente unanimidade nos concursos para professor, tanto da rede federal quanto das redes estaduais, devido à importância dele, né? Ele é a base da química. E normalmente ele está dentro das questões fáceis do concurso. E passa, gente, quem não perde questão fácil. Por quê? Questão fácil, a maioria acerta. Você errou uma questão fácil, você quase que cai na fila ali, muitas posições. Além disso, mesmo sendo fácil, um conteúdo normalmente mais tranquilo, ele pode ser dificultado pela banca. E eles normalmente fazem isso, como foi o caso da IDECAM, indo para essas questões matemáticas. Por isso, esse é um conteúdo que não pode ser negligenciado nos estudos e seria um dos primeiros em que eu começaria, caso eu ainda não tenha começado a estudar. Então, gente, se esse conteúdo foi útil para vocês e você não deixou o like lá no começo do vídeo, vou pedir para você clicar nele aqui embaixo. Além disso, podem deixar nos comentários outros assuntos que vocês gostariam que eu fizesse nesse formato, resolvendo algumas questões e fazendo essa análise de como ele cai nas provas, certo? Então, até a próxima!